dependemos e precisamos de outra pessoa. Então, falou aqui, eu me distraí. Então, nós temos essa marca biológica de necessidade de interação. Então, nós vamos sempre buscar pelo afeto, pelo cuidado, pela relação com a outra pessoa. E quando a gente pensa em ser seres gregários, a gente vai pensar num bebezinho. Quando um bebê nasce, o que ele precisa? Ele precisa de duas coisas basicamente: de dinheiro, né? Provisão material, então a gente precisa comprar comida, comprar roupa, levar para o médico, educação e tudo isso. Mas ele também precisa de afeto, cuidado, carinho, tempo. E a gente vai falar um pouco sobre todas essas questões trabalhando no aspecto familiar. Por quê? Porque se algo disso é faltante, vai afetar a nossa vida lá na frente. Então, hoje, eu queria só fazer essa introdução para nós pensarmos um pouquinho no quanto essa questão afetiva e emocional ela pode impactar diretamente na vida da nossa família e dos nossos filhos. Então, por isso é muito legal saber que vocês estão querendo aprender e ouvir sobre esse assunto, porque isso pode transformar a realidade de vocês e das pessoas que estão ao redor de vocês. Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês o que, ao longo desse tempo, a psicologia tem buscado e tem entendido e tem investigado sobre esse tema. E para isso, eu quero começar pedindo para todos vocês imaginarem comigo um sistema solar. O que é o sistema solar? Né? O que tem? Quais são as partes que compõem esse sistema? Então, se a gente pensar num sistema solar, ele é composto pelo planeta Terra, por outros planetas, pelo Sol, pelos astros, pelas estrelas, pelas leis da física que atuam sobre esse sistema, e todas as partes compõem o todo. O sistema solar não é nada sem o Sol, o sistema solar não é nada sem a Terra, o sistema solar não é nada sem as leis da física. Então, todas essas partes, elas trabalham juntas para que o todo funcione. Então, eu quero que vocês fiquem com essa imagem bem gravada, porque tudo que eu vou falar a partir de agora tem a ver com tudo isso, de partes trabalhando junto com o todo, né? E o quanto o todo também influencia em cada uma das partes. Então é assim que a gente vai enxergar hoje as famílias de vocês. As famílias da onde vocês vieram e as famílias que vocês fazem parte hoje. Então, tudo isso vai contribuir para o relacionamento com o todo. Então, quando a gente pensa na família, ela é um grande sistema, certo? Composto por subsistemas. Então, eu vou elencar aqui para vocês alguns subsistemas que fazem parte da nossa família. Dentro de uma família existem indivíduos que são diferentes entre si. Então, dentro do sistema familiar, existe um sistema que é o sistema individual, de cada indivíduo e a sua particularidade. Também existe o subsistema conjugal, que está relacionado ao matrimônio, ao casamento, a um casal que, de alguma forma, governa essa família. A gente vai pensar também em um subsistema parental, que está relacionado à relação de um pai para com o seu filho e de uma mãe para com o seu filho de formas distintas. Porém, um afeta o outro. A gente vai pensar sempre no sistema solar. Tudo isso está sendo afetado diretamente um pelo outro. A gente pensa também num subsistema filial, né, que é a relação do filho para com os seus pais, tanto mãe quanto pai, e o fraternal, que são os relacionamentos envolvidos entre irmãos dentro de uma família. E cada um desses subsistemas, ele necessita de fronteiras e limites. Por quê? Porque um subsistema conjugal não é a mesma coisa que o parental. E não é a mesma coisa que o filial. Então, cada um desses subsistemas que funcionam dentro desse sistema maior precisa de limites e fronteiras muito bem estabelecidas. Por quê? Eu gosto de pensar que para nós termos essa harmonia, a gente vai pensar em dois extremos. Então, um extremo é autonomia e individualidade, e o outro extremo é integração e pertencimento. Quanto mais diferente eu sou e quanto mais existe a possibilidade
de eu exercer e fazer funções que dizem respeito a mim, mais eu preciso fazer parte desse sistema. Então, se a gente pensa num sistema solar, o Sol não tem a mesma função da Terra, mas eles são extremamente importantes para que o sistema como um todo funcione. Então, quando a gente pensa em uma família e corpo de Cristo, igreja, a gente vai pensar da mesma forma, um corpo, ele tem partes distintas, mas eles fazem parte de um mesmo corpo. Então, quanto mais diferente, mais eu preciso entender que eu pertenço. Então, agora, né, pensando um pouquinho nisso, na família como um sistema, onde as partes influenciam o todo e o todo influencia as partes, eu quero trazer para vocês uma perspectiva que envolve maturidade, né, ou imaturidade, que pode estar atrelado a essas relações. Por quê? Gente, nós, seres humanos, nós aprendemos por imitação. Então, eu sei que isso aqui é uma garrafinha, porque ao longo da minha história, alguém me ensinou que esse objeto tem como nome garrafa. E eu também vou aprender todos os outros comportamentos, porque eu observo. Então, se a minha mãe se a minha mãe ela limpa a casa, eu vou aprender a limpar a casa com ela. Se a minha mãe se veste de tal forma, eu vou aprender a me vestir com ela. Óbvio que vão ter diferenciações, eu vou englobar isso, mas é para a gente pensar um pouquinho que tudo que a gente aprende tem a ver com imitação. Então, quem você tem imitado, quem foram as suas referências, quem são as pessoas que fazem parte da sua vida, quem foram as pessoas que contribuíram para a formação do seu caráter. A gente vai olhar um pouquinho para tudo isso. E agora, para aquilo que eu vou falar, eu quero que vocês peguem o lápis, a caneta, o caderninho e anota tudo que vocês forem se identificando, porque isso aqui vai ser divisor de águas para vocês, tá? Ouvindo um pouquinho sobre essas questões familiares. Então, a terapia sistêmica, ela traz para nós alguns modelos familiares. Nossa, Isa, mas vocês colocam padrões? Não. Eu vou trazer para vocês alguns modelos que foram desenvolvidos ao longo do tempo e eu quero que vocês prestem atenção qual desses modelos a sua família de origem se engloba mais. Né? Vocês podem pensar tanto na sua família de origem quanto a família atual. A gente pode fazer esse paralelo aí. Então, eu quero começar falando para vocês sobre as famílias aglutinadas ou emaranhadas. O que é uma família aglutinada? É uma família colada, que não consegue se desgrudar, que está reunida demais, que tudo é de todo mundo, que está tudo junto e misturado. Então, em uma família assim, os limites entre os subsistemas, parental, conjugal, filial, fraternal, é confuso e difuso. Eu não sei quem manda, eu não sei quem é mandado, eu não sei como as coisas funcionam, não tem regras, não tem limite, não tem hierarquia, porque tudo é de todos, né? E a gente vai pensar, inclusive, em pais super protetores, tá? Dentro desse sistema familiar. Por quê? Não existe diferenciação, existe uma interdependência emocional entre os membros dessa família. Eles são muito envolvidos e eles influenciam demais uns aos outros. Então, quando a gente pensa em autonomia e integração, não existe autonomia. É tudo integrado. Eu não sei o que é meu, eu não sei o que é do outro, eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que o outro sente, porque é tudo muito junto, tudo muito misturado e tudo muito difícil de entender. Então, é quando a gente pensa assim em pais que estão excessivamente envolvidos na vida dos filhos. Tudo eles cuidam, tudo eles dão um pitaco, tudo eles dizem o que precisa ser feito. E existe também a possibilidade de ter assim aquele filho que é o favorito, o filho que é o cuidador da casa, né, que vai exercendo funções que não fazem sentido nenhum. Mas como não existe limites claros e é tudo muito confuso, vai assumindo qualquer tipo de papel. Então, isso vai promovendo nos membros dessa família uma dificuldade de independência. Por quê? Eu não consigo tomar decisões, porque eu dependo
da minha família, eu dependo dos meus pais, eu dependo da opinião. Só que, gente, a gente vai sempre pensar o seguinte: isso está acontecendo dentro de um sistema familiar. Quando eu saio desse sistema e eu vou interagir em outros ambientes, o sistema familiar não sai de mim. Eu aprendo um padrão comportamental. Então, se ali eu aprendi a ser dependente da opinião, do conselho, da direção, quando eu sair, eu vou depender das outras pessoas da mesma forma, né? E isso vai tornar os meus relacionamentos cada vez mais disfuncionais. Por quê? Porque não é legal depender do outro. Cansa, né? A gente cansa a outra pessoa. Então, quando a gente vê isso, os membros que fazem parte dessa família emaranhada, eles têm dificuldade de dizer não, têm dificuldade de colocar limites nas relações, têm dificuldade de entender aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Por quê? Porque tá tudo junto e misturado. Então, eu não sei o que eu estou sentindo, logo eu não sei o que o outro está sentindo, eu não sei se o que eu ganho é meu ou se é de todo mundo, não existe separação de nada, não existe limite, não existe regra, não existe nada. E aí entra um assunto bem polêmico para vocês refletirem. Será que a psicologia positiva de criação de filho é realmente tão boa assim? Porque nós precisamos, como seres humanos, de um norte. E dentro de famílias assim é impossível ter norte, né? A criança não está entendendo nada. E isso pode provocar ali na adolescência, né? No final da infância, adolescência e vida adulta dos filhos, isso pode provocar momentos de extrema tensão e muito conflito dentro de casa. Por quê? Porque os filhos não sentem que podem ser eles mesmos. Eles sentem que precisam ser tudo aquilo que os pais sonham. Eles sentem que precisam suprir as expectativas de seus cuidadores. E isso não é ser autônomo, isso é ser dependente. Então, olha como vai promovendo esse comportamento imaturo. E, gente, isso aqui não é descrito da forma que eu estou descrevendo, não. É tudo muito inconsciente, a gente não vai percebendo. E é por isso que a gente precisa ir fazendo essa análise. Então, se você, ao longo da sua vida, não sentiu que você tinha espaço, você tinha medo de tomar suas próprias decisões, medo de assumir esse lugar, provavelmente você tinha pais que, de alguma forma, eram muito controladores, né? E não estabeleciam esses limites muito claro. E isso vai levar a vários problemas. A problemas de saúde mental, desenvolvimento de ansiedade, depressão, né? Outros tipos de transtorno, e assim como vai facilitar os relacionamentos instáveis, né? Porque eu não sei o que eu quero, aí eu me aliancio a uma pessoa para iniciar um relacionamento. Aí a minha mãe diz que não concorda. O que que eu faço? Eu termino porque eu não sei o que eu quero, não sei quem eu sou, não sei nada. Então, eu simplesmente faço aquilo que me manda. Eu abaixo minha cabeça e vou viver a minha vida. Então, olha como vai sendo problemático, né, a forma de funcionamento. E, gente, isso é repetido, né? Ah, e os pais fazem isso sem pensar? Sim e não, né? Eles tiveram um modelo. E dentro desse modelo foi isso que aconteceu. A vida não é uma relação de causa e efeito, ela é um processo. Então, os seus avós vieram de um processo, seus pais de um processo, vocês de um processo, e todos culminam aonde? Em Adão e Eva. Primeira família, como que funcionava? Um irmão matou o outro. A relação conjugal não funcionava bem. Então, a gente vai precisar ir pensando em tudo isso. E, além dessas famílias, né, emaranhadas, eu quero falar um pouquinho com vocês agora de um outro tipo de família que é descrito pela psicologia sistêmica, que é a família desligada. O que é essa família desligada? É os membros dessa família, eles têm pouca ou nenhuma interação e conexão emocional. A autonomia é aquilo que embasa essa família, então tem baixo sentimento de pertencimento. É cada um por si, literalmente. As fronteiras dessa família são difusas com os meios de fora, com as pessoas de fora. Não existe essa sensação de que aquilo ali funciona como um sistema. Então é como se as pessoas nascessem dentro desse lugar e elas têm que se virar sozinhas, né? A vida e todas as decisões e tudo que for acontecer é por elas mesmas e elas que precisam se virar.
E isso promove um sentimento de solidão, de isolamento, de desconexão. E aí, obviamente, se eu estou desconectada e faço parte de um ambiente que não me supre, que não me dá a ideia de pertencimento e cuidado, eu não sei expressar meus sentimentos, porque quem me ensinou a entender o que eu estou sentindo? Eu tenho dificuldade de compartilhar as minhas experiências, porque quem está interessado em ouvir? Eu tenho dificuldade de estabelecer limites saudáveis porque eu nunca aprendi a estabelecer limites. Então, a gente pode até pensar em um adulto que tem medo, uma criança que cresceu dentro desse ambiente tem medo na vida adulta de se relacionar. Por quê? Porque eu não sei conversar, eu não sei estabelecer um diálogo, eu não sei resolver conflito, porque eu sempre estive por mim mesmo, né? Nunca ninguém me auxiliou, nunca ninguém me ajudou. Então, eu não tenho a possibilidade de amadurecer, porque eu vivo sozinho, isolado. E, gente, é aquela linha tênue entre autonomia e integração e pertencimento. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois, né? Então, as famílias emaranhadas, elas vão para a integração demasiada e as desligadas para autonomia demasiada. E aí, eu estava pensando assim, né? Quais são as possibilidades ou o que causa essa falta de conexão emocional? Qual que é a dificuldade desses pais de estarem ali disponíveis para exercer esse tipo de cuidado? E, gente, são inúmeras variáveis que influenciam o comportamento. O comportamento, ele é multideterminado. Eu nunca vou poder dizer uma única causa, mas eu vou trazer para vocês alguns processos que podem auxiliar nessa desconexão emocional. Então, eventos traumáticos, né, na infância, e a gente pode pensar em diversos eventos traumáticos, tá? Morte de alguém, acidente, abuso, né, tanto físico, emocional, a negligência, tudo isso pode afetar nessa desconexão emocional. Assim como mudanças na dinâmica familiar, então um divórcio, ou um pai que vai morar fora, ou alguém que vem morar dentro da casa, né? Tudo isso muda essa dinâmica familiar. E também quando a gente pensa em cuidadores que que têm algum tipo de doença ou transtorno emocional, né? O transtorno mental. Então, esse organismo está modificado e na relação com esse sistema, ele afeta o sistema e é afetado pelo sistema também. Ou pessoas que têm dependência química, né? E isso também é escravizador e é destruidor de lares e destruidor de famílias e destruidor de relações. E quando a gente pensa, né? Eu estava pensando em alguns casos quando eu estava bolando essa aula para vocês, me veio muito na cabeça a gente pensar o seguinte: uma família que ela é desligada, os pais, eles não conseguem entender ou perceber o que está acontecendo com seus filhos. Então, às vezes, os filhos estão passando por momentos de dificuldade, ou até mesmo sofreram algum tipo de abuso, ou algum tipo de negligência, e os pais, eles não enxergam, porque a família está tão desintegrada que os pais não conseguem acompanhar. Então, olha como a gente vê aí essa dificuldade de relação entre os subsistemas, né? Então, filhos que precisam viver e sobreviver e se desenvolver, e pais que não conseguem se ligar emocionalmente. Então, essas duas famílias, elas estão nesses dois extremos, de autonomia e integração, independência e pertencimento, né? Para a gente pensar um pouco. Tá, mas Izzy, agora? Que ele fala? Como que uma família funcional ou uma família equilibrada pode se desenvolver? Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente pensar junto, né? Pensar como que uma família funcional ela pode se desenvolver. Eu não gosto muito da palavra funcional, mas é o que a literatura traz, então eu vou usar com vocês. Quando a gente pensa, né, em uma família funcionando de forma equilibrada e harmoniosa, a gente vai sempre pensar que existem fronteiras claras entre os subsistemas. O que isso quer dizer? Papai e mamãe é papai e mamãe,
Papai e filhinho é outro sistema, mamãe e filhinho é outro sistema. Você, como filho, tem tal, tal, tal dever. Eu, como pai e mãe, tenho esse dever. Então, existe um limite e a fronteira é clara. É permeável. Você pode. Os filhos podem aprender sobre relacionamento conjugal comigo, assim como eu vou parentar com eles, mas isso não é desprovido de nenhum tipo de limite. Então, para uma família funcionar de forma harmoniosa, nós precisamos estabelecer limites claros e fronteiras claras. E quando a gente pensa nessa fronteira clara e nessa possibilidade de essa possibilidade de troca entre os subsistemas, a gente vai pensar no favorecimento da independência, mas também pertencendo. Então, são aqueles pais, né, que entendem que os filhos não estão ali para suprir as suas expectativas, que entendem que os filhos vão frustrá-los em inúmeras questões, mas que ainda assim eles estão disponíveis emocionalmente, financeiramente, para cuidar desse filho, né, que faz parte aí desse sistema. Então, quando a gente olha para esses modelos, onde você acha que a sua família de origem entra? Quais dificuldades você enfrenta na sua vida hoje que podem ter a ver com esse processo histórico? Será que você consegue enxergar traços disso na sua vida? Será que você foi um sobrevivente? Ou será que você também é um dependente dos seus pais? Como com isso a gente pode enxergar que uma família, para ela funcionar bem, ela precisa de. Eu estava pensando hoje aqui de 3 pilares que eu acho que são importantes e eu vou falar um pouquinho disso para vocês e logo em seguida a Fer já vai entrar para a gente não delongar muito aqui. Mas uma família, para ela funcionar bem, ela precisa primeiro de regras e limites. Eu gosto muito da analogia da gente pensar num trem, né? Um trem ele tem um trilho, certo? E para uma criança, nós precisamos, como pais, dar esse trilho para ela, esse caminho que ela precisa seguir. E isso é muito importante, porque eu vou colocando limites, eu vou ensinando meu filho a lidar com os sentimentos. Porque quando eu coloco limites, eu ensino meus filhos a lidarem com frustração, a lidarem com a tristeza, a lidarem com a alegria. Eu desenvolvo a autonomia, o autoconhecimento, a autoestima. Eu tô junto, eu tô caminhando, eu tô enxergando e eu tô dando uma direção, né? Então, regras e limites é a primeira coisa importante para esse desenvolvimento dessa família funcional. Um outro ponto é hierarquia. Nós precisamos de hierarquias claras. Nós precisamos saber quem manda e quem obedece. E eu gosto muito de uma analogia que eu uso bastante nas minhas sessões, que é o seguinte: a gente vai sempre pensar numa relação vertical. O que é essa relação vertical? Existe uma autoridade e existe alguém que está submisso a essa autoridade. Então, quando criança, tudo que eu aprendo é porque eu tenho um modelo. E quando eu estou nesse processo, né, quando criança e eu estou em fase de formação, esse modelo ele vai me transmitir tudo aquilo que eu aprendo. Conforme eu vou crescendo, essa relação vai se horizontalizando. Então, quando eu chego na vida adulta, o que eu preciso? De uma relação de igualdade. Então, os meus pais e eu somos iguais. Então, horas eu dependo deles e eu busco conselho, horas eu tomo decisões de forma autônoma e sozinha e arco com as consequências disso, né? Então, quando a gente pensa num grau de hierarquia, é justamente para que essa horizontalização aconteça. Então, por isso que é muito importante você ter o papel definido e você ser autoridade na vida dos seus filhos e pensar se ao longo da sua vida isso também foi estabelecido. E um outro ponto é o diálogo. Uma família precisa dialogar. Eu preciso sentar e resolver conflitos. Eu preciso sentar e dizer aquilo que eu estou sentindo e dizer o que eu não gostei.
como a gente pode mudar, pensar em novas estratégias para que essa família funcione, pensar em como as coisas podem acontecer, pensar em como a gente pode resolver um conflito. Geralmente, né, quando a gente pensa em um sistema familiar, a relação fraternal entre irmãos, ela pode ser uma relação de cooperação ou de competição. Então, se eu sento e como pais eu alinho aquilo que eu quero para a relação dos meus filhos, eu vou ditando. Porque tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu de alguma forma transmito como crença e valor, gente, isso é o que vai guiar a nossa vida. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se alimenta, é o que vai guiar o nosso dia a dia, é o que vai ditar como nós precisamos, como nós vamos viver. Então a gente precisa pensar muito, né? Com quem eu tenho andado, que tipo de coisa eu tenho ouvido, o que eu tenho buscado. Tudo isso é muito importante para o nosso processo de amadurecimento. Então, o que eu quero dizer para terminar a minha fala aqui, a Fer entrar. Quando nós pensamos em uma família, se você viveu qualquer uma dessas realidades, isso não é determinante, né? Isso não vai dizer que a sua vida será para sempre assim. Não. Existe sim a possibilidade de mudança, e quanto mais consciência eu tenho do ambiente que me fez, que eu fiz parte, do ambiente que eu fui criado, de como essas relações se deram, mais consciência de mim eu tenho. Maior a maior a chance de eu ter autonomia, sabendo que ainda assim eu não deixo de pertencer. Então é muito importante a gente pensar, né, na família como esse sistema onde as partes influenciam o todo, aonde os pais precisam ter funções bem definidas e os filhos também, aonde existe uma hierarquia, regras e limites claros e é promovido um diálogo para que esse sistema funcione, pensando sempre que tudo isso é fruto de um processo. Então, você vive um processo, seus pais vivem um processo, as famílias vivem um processo, a gente precisa olhar para isso tudo, porque as áreas da sua vida hoje que você se sente travado, provavelmente tem a ver com questões que você viveu lá atrás. Então, eu acho que é isso. A gente vai ter momentos para respostas. Acho que a Fer pode entrar agora, Fer. Que aula! Meu Deus, gente, tem gente emocionada aqui que eu tô vendo, chorando, emocionada, porque tá entendendo as raízes, né? Tá entendendo por que que aconteceu, como que vem lá atrás, é o comportamento, é uma replicação, uma reprodução daquilo que aconteceu com você. Então, é nítido, gente, quando a gente bate de frente com a nossa história, com aquilo que a gente vivenciou, não tem como, né? É emocionante demais. Então, agora eu quero pedir uma coisa para eu entrar no que eu quero falar para cada um de vocês. Eu quero que todos aqui, Juliana, Andréia, Larissa, Aruana, Thaís, Giovana, Nana, Laís, Priscila, Roberta, Larissa, tem muita gente aqui, meu Deus do céu. Mariana, Cecília, Priscila, Thaís, Giovana, todo mundo, gente, apareça. Apareça, nós queremos ver o seu rosto. Mari, Lari, Dani, gente, aparece aqui. Mesmo que você esteja comendo, mesmo que você esteja fazendo uma coisa, a Maria, Helena, Heleninha, um beijo, tá lá, ó, fazendo as coisas dela. Tem gente aqui que tá arrumando a roupa, linda, arrumando a louça. Aparece, gente, esteja com a carinha de vocês aqui. Quero que vocês se estiquem aí na sua cadeira, bebe uma água para se recuperar depois dessa aula. Bebe uma aguinha aí, se você quiser, vai lá, 2 minutinhos, vai no banheiro, volta, pega a sua caneta, se ainda não está anotando, começa a anotar, porque a gente vai começar a entrar agora também em uma outra dimensão daquilo que a gente está falando, tem mais gente que está entrando aqui, então, gente, de verdade, eu não consigo, estou trabalhando, não tem problema, se você estiver trabalhando, estiver no carro dirigindo, não tem problema, mas se você está na cadeira, está no seu quarto, arrumando a roupa, gente, aparece, esteja aqui com a gente. Nós queremos ver a sua reação, nós queremos ver você. Certo? A André está fazendo as tortas dela. Quem é de Londrina, peça a sua torta. Gente, é o seguinte. Primeiro, quero agradecer a Isa. Que aula. Meu Deus, gente, que aula. A gente teve uma sessão aqui, ó, quase que individual com a Isis, conhecendo a nossa história, conhecendo aquilo que nós temos. Muito legal, né, Gi? Muito incrível. Que legal que vocês estão gostando.
Fiquei muito feliz de ver pessoas sendo movidas mesmo, sabe? Se emocionando com isso é maravilhoso. E agora, gente, eu quero falar algo com vocês que também é de extrema importância, que é o seguinte, eu quero falar para vocês por que que a imaturidade nos atrasa. Então, vocês entenderam um pouco da raiz da imaturidade, por que vem a imaturidade, por que talvez por causa da dependência emocional, por ter pais e mães que têm um comportamento completamente doentio, faz com que a gente, de alguma maneira, seja dependente da aprovação, das decisões dele, enfim, tanta coisa que a gente aprendeu aqui. Eu quero que vocês entendam, vocês já aprenderam a raiz, já tiveram essa noção básica do que vocês estão tendo ali atrás da história de vocês, e por que que você está sendo travada pela imaturidade. Talvez você que está aqui comigo, gente, aí, agora sim, muitos rostinhos aparecendo, amei, muito bom. Talvez você está sentindo um bloqueio, né, gigante na sua área financeira. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mãozinha aí, mas vocês estão se identificando. Talvez você ganha bem, ou até não consegue multiplicar o seu dinheiro, não consegue, talvez, sair das suas dívidas. As suas não, né? Que não é sua. Em nome de Jesus, vai tirar isso da sua vida. Talvez você tenha problemas de relacionamento, talvez você não consegue lidar com pessoas difíceis, talvez você é aquele tipo de pessoa que se magoa muito fácil quando alguém faz algo mal para você. Talvez você não sabe lidar com a rejeição, não sabe lidar com a indiferença do outro, não sabe lidar com pessoas que, sabe, a famosa pessoa sem noção, ela parece que quer sair, você não quer ficar nem perto dela, você não suporta pessoas que não sabem o que falam, enfim. Talvez você suporta coisas do seu trabalho que você não precisa suportar. Talvez você está no emprego justamente, unicamente, exclusivamente por causa do dinheiro, ou seja, por causa da necessidade que você tem. E você não consegue observar novos horizontes. E isso tudo, gente, a raiz está na imaturidade. A raiz está na imaturidade. Se você não consegue ter o controle dos seus impulsos emocionais, você fala sem pensar. Quando você fala, você pega e se arrepende. Aí vem culpa, aí vem condenação. Você talvez não consegue lidar com coisas que acontecem na vida do outro e não acontecem na sua vida. Enfim, gente, nossa, se eu fosse falar a lista de coisas que a gente perde por causa da imaturidade, provavelmente nós ficaríamos a noite inteira aqui. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no porquê que nossa vida é travada por causa da imaturidade. A raiz da imaturidade, gente, está ligada a duas coisas. Duas coisas principais. Tem outras, Fer, tem várias, mas são duas, que é o orgulho e o vitimismo. São duas coisas que acometem qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Desde uma adolescentezinha ali, inocente, que, sabe, é toda certinha, coraçãozinho puro, até uma pastora, uma psicóloga, uma professora, qualquer pessoa. Nós temos, infelizmente, a tendência a ter orgulho e estar no vitimismo, certo? Não, eu não sou orgulhosa, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, de perdoar pessoas. Mas quem disse, gente, que orgulho é só isso? Quem disse que orgulho é só uma dificuldade de pedir perdão, é só uma dificuldade de perdoar pessoas? Não é. Não é. O orgulho está em você não querer ser ajudado. O orgulho está em você não buscar ajuda. O orgulho está em você não querer expor os seus problemas. O orgulho está em falar mal das pessoas. Porque quando a gente fala mal, quando a gente critica uma atitude, quando a gente critica algo, nós estamos nos colocando num lugar de superioridade. Nós estamos falando assim, quando a gente fala mal, eu sou melhor. Se a pessoa ela erra, ela faz aquilo ali, porque ela tinha que ter esse conhecimento. Você nem falou isso, mas você quis dizer isso. Porque o orgulho faz a gente se sentir superior, melhor, saber mais do que o outro. O que mais, Fer, que o orgulho está? O orgulho está na zona de conforto. Você que não consegue sair da onde você está, por necessidade, por dependência emocional, isso também é orgulho, gente. E outra coisa que também nos atrapalha demais é o vitimismo. Não, Fer, eu não sou vítima. Não odeio vitimismo, odeio pessoas que são vitimistas, que ficam fazendo, né, tem comiseração, dó de si próprio. Talvez você tenha. Quando você olha para o seu problema e você acha que não consegue sair dele, você é vítima dessa situação. Quando você olha para seus familiares e acha que eles que são os culpados do seu sofrimento, isso é vitimização. Você não consegue sair do lugar. Pode ser que eles tenham simplesmente nossos pais
atrapalhar do nosso processo de amadurecimento? Claro. Só que vai chegar uma certa idade que a gente pode ficar com essa condição, ou a gente pode escolher sair dessa condição e viver a nossa própria história, e não depender daquilo que os nossos pais fizeram com a gente. Então, a gente pode ficar para sempre naquilo, ai, meu pai que não me deu amor, minha mãe não me deu carinho, não estava comigo presente, e a gente se compadece da sua história, mas se você ficar naquilo ali, você vai estar no lugar de vítima. E o vitimismo não move ninguém. Então, talvez você tem os dois, ou você é uma pessoa orgulhosa e vitimista, ou você é só uma pessoa vitimista, ou só uma pessoa orgulhosa, ou você não está sabendo, não sabe nem identificar o que você está cometendo, por que está sendo paralisada a sua vida. É muito provável que você esteja cometendo essas duas coisas, gente, esteja nesses dois sentimentos. Todos nós podemos passar por isso, todos nós, gente. Eu preciso a todo tempo vigiar, a todo tempo me olhar e falar, cara, será que eu não estou sendo vítima da história? Será que eu não estou querendo buscar culpado nesse desafio? Porque todo mundo tem problema aqui, gente, diariamente. E se você, sempre quando tem um problema, você acha um culpado e não é você o culpado, tem algo de errado aí. Porque ninguém, gente, na nossa história vai prender você, pegar você pelo pescoço assim e falar, ó, faz do jeito que eu tô te falando. Ninguém tem capacidade de fazer isso com você. A não ser que você seja um relacionamento abusivo, aí ok. Mas se você não tá, ninguém tem capacidade de paralisar você. Só você. Apenas você. Então, às vezes, você não está tomando decisões na sua vida porque você vai ter que se arriscar demais. Você vai ter que sair demais da sua zona de conforto. Você vai ter que sair daquilo que você não tem o costume de fazer, de ser, de falar. E isso realmente, gente, é muito, muito doloroso. E isso é um lugar de vítima. Você olhar para a situação nova e falar: ah, alguém pode me tirar daqui? Alguém pode fazer isso por mim? Alguém, por favor? Ninguém vai fazer isso por você, gente. Ninguém. Então, aonde a gente quer te tirar? Exatamente dessa área de orgulho e de vitimismo. Porque é o lugar que adoece a gente. Talvez muitas de vocês aqui tenham doenças autoimunes. Talvez muitas de vocês aqui estão cometidas por uma enfermidade, por infertilidade, não sei. Mas eu posso dizer para vocês que talvez não é alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você, às vezes você mesmo se adoece, você não busca sair da sua zona de conforto, não busca se alimentar bem, não busca fazer exercício físico, isso também é orgulho, isso também é imaturidade, aquela pessoa que fala, ah, eu queria tanto ter aquele corpo, mas ela não se move para poder melhorar a sua saúde, ela não faz exames de rotina, ela não se cuida, como é que você vai ser uma pessoa saudável, sendo que você não se move? Aí você acompanha as meninas, as mulheres fitness lá e olha e fala, nossa, claro que ela tem esse corpo. Come um grão de arroz por dia, come isso e aquilo, vai todo dia para academia. E não, gente. A saúde não é algo difícil para ser conquistada. Mas depende muito de nós sairmos dessa imaturidade e entender que é nossa responsabilidade muitas das coisas. Só que a gente não gosta de se responsabilizar. Nós fugimos da autorresponsabilidade. É mais fácil culpar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, o meu chefe, o meu pastor, o meu líder. É muito mais fácil. Então, que tal, a partir dessa noite, você pegar essa situação que você está passando? Qual é a situação? Eu quero que você pense agora. Anota, se você puder. Qual é o maior dilema hoje da sua vida? O que mais hoje tem te preocupado? O que tem que tirar da sua paz? Sabe aquela coisa que você dorme pensando nisso, acorda pensando naquilo? Sabe? Você não consegue tirar a sua cabeça daquilo ali? O que é? Escreve. O que é? Fer, é a minha situação financeira, é o meu relacionamento com o meu marido, é o relacionamento com os meus pais, é uma dívida imensa que eu tenho, é o meu peso, é o meu corpo. São todas essas alternativas. Escreve, escreve, porque a gente tem que ter a clareza do nosso problema. Aonde a gente está? O que está tendo dificuldade? Porque hoje a gente está tão perdido que a gente não sabe nem o que está acontecendo de ruim e de bom. A gente olha para a nossa vida e fala, não sei, tô perdida. Sabe aquela pessoa perdida? Não consegue mais nem identificar o que está acontecendo na vida dela? Identifica o problema. Qual é o problema? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua alma? O que faz você olhar e falar, cara, eu sou muito imatura. Eu não consigo sair disso. O que está fazendo você olhar para a sua vida e enxergar a maturidade? É medo da dor? Medo de se arriscar? Medo do novo? É medo de perder pessoas? É medo de perder o seu emprego? O que é que está fazendo você ter esse problema? Quero que você identifique isso. Identifica isso. Por quê, gente? Nesse exato momento, eu vou falar para vocês, já que a gente entendeu o que faz a gente paralisar, a gente entendeu as nossas raízes, né, da imaturidade, o que paralisa e por que paralisa a nossa vida a imaturidade, os dois grandes motivos da paralisação,
né, da nossa vida é o vitimismo e é o orgulho. E todo mundo aqui, não tem uma pessoa aqui, gente, que não tenha passado pelo vitimismo ou orgulho ou não esteja nisso. É muito provável que você esteja nisso. Então, agora, eu vou falar para vocês cinco passos para você sair da imaturidade. E, gente, sério, esses passos foram transformadores e determinantes para a minha vida. Eu consegui, meu Deus, gente, solucionar tantos problemas, tantos BOs, quando eu segui esses 5 passos. Quando eu comecei a entender essas 5 coisas, eu falei, nossa, gente, por que que eu esperei ou perdi tanto tempo? Por que que eu tentei encontrar solução onde não era solução? Por que que eu tive que tentar encontrar culpados para poder ficar mais aliviada? Então, quais são esses 5 passos? Se você puder anotar. Quem está anotando aí, levanta a mão, gente. Vocês estão acordados aí? Está todo mundo aí? Seu caderno está aí? Sua água está aí? Toma um gole de água, então, para a gente começar esses 5 passos. Toma um golinho de água. Anota que agora, meu Deus, agora vem, hein? A solução para essa raiz, para todas essas coisas. E, óbvio, gente, nós estamos num processo, certo? Aqui, a gente não está dando um passo mágico, ó. Pronto, acabou. Você não precisa fazer mais nada depois disso. Não. Você vai entrar em um processo de transformação e mudança. Hoje, uma de vocês aí, não sei quem foi, não lembro o nome, depois você pode me dar um oizinho se você é você, e tá aparecendo aí. Uma de vocês me contaram a sua história, e eu falei, e você falou assim, ai, eu tentei não reagir mal com meu marido, mas não deu. Eu tentei não ser imatura, mas eu não consegui. Gente, vamos lá. Tem pessoas aqui com 23, 24, 25, 30, 35, 42, 57 anos. Tem gente de toda quanto é idade. Imagina só você entender a imaturidade e tentar mudar por si próprio. Não vai conseguir, esquece. É um processo de mudança. Não é da noite para o dia. É um processo. Certo? Então entendam que é um processo. Hoje vocês estão tendo clareza da imaturidade. Vocês estão entendendo a raiz da imaturidade. E vocês vão entender agora os 5 passos para entrar nesse processo de transformação e mudança. Então vamos lá. Anotaram aí 5 passos para sair da imaturidade? Quem anotou? Quem anotou? Oi, 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 oi. Quem anotou? Aru anotou? Giana anotou? Pri? Quem mais? Ju? Heleninha? Muita gente. Deia? Isa? Vamos lá, gente. Então, como sair disso? 5 passos. Primeiro, acabei de falar, o primeiro passo eu já dei super dica aqui. Conhecer e entender a sua história e os seus sentimentos. Você realmente conhece a sua história, as suas raízes? Teve uma mentoria que eu vi esses dias, minha mentorada falou assim, Fer, não lembro muito bem, assim, da minha infância, do que aconteceu comigo. Não tô muito, não me recordo muito. Eu lembro mais da adolescência, da juventude. Gente, para pensar um pouquinho na sua história. Será que a sua mãe e seu pai desejaram mesmo a sua gravidez? O que eles falavam sobre sua gestação? Entende a sua raiz, entende a sua história. Como você foi gerada? Você foi desejada? Não foi desejada? Começa aí, começa lá atrás. A rejeição começa desde a gestação, da concepção. Às vezes a sua mãe era uma pessoa que falava, não queria essa criança, não queria engravidar, não queria. E ela te contou isso, você sabe. E mesmo que ela não te contasse, você talvez desde da gestação sua mãe já se sentia rejeitada. E aí tá já o início da imaturidade. E aí, beleza, conheça a sua história, entenda a sua história, e conheça e valide os seus sentimentos. Isso não quer dizer, gente, que você vai dar vazão para os seus sentimentos. Entenda a diferença. Validar não é você deixar o sentimento ser aflorado e conduzir você, tá? E dar um norte para a sua vida. Validar é você olhar para os seus sentimentos e falar assim, nossa, eu me sinto rejeitada. Eu me sinto totalmente excluída. Eu sinto que eu não sou pertencente a esse lugar. Eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Eu me sinto perseguida, eu me sinto desamparada. Eu não me sinto amada. Eu não me sinto querida com essas pessoas, nesse lugar, nessa família. Entenda as suas raízes e valide os seus sentimentos. Entenda a sua história, analise a sua história. Primeiro passo, clareza. Quando a gente tem clareza mental, as coisas são transformadas. Só de ter clareza, gente, as coisas já começam a entrar dentro do lugar, porque é como se você estivesse colocando luz no escuro. O que acontece, gente, quando você vai no seu quarto, tá aquela bagunça da roupa espalhada e comida, e um monte de coisa, e sujeira, e cachorro que fez xixi, enfim.
aquele caos, e você acende a luz, você consegue ver e falar, tá sujo ali. Nossa, tá muito bagunçado aqui nesse cantinho. Meu Deus, tem derramado refrigerante ali. Nossa, tem muita roupa espalhada ali. Enquanto tá escuro, você não consegue ver sujeira. Então, traz clareza para sua história. Traz clareza para os seus sentimentos. Primeiro passo. E o segundo passo, qual é? Segundo passo, sabendo o que você está sentindo, sabendo da sua raiz, anota o que você precisa fazer. Vamos lá. Então, se você sente que é falta de perdão, você não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seu chefe que te ofendeu, te humilhou aquele dia, sua líder que te maltratou, que te deixou de escanteio em algo que você queria muito estar, o que que é? O que que é? Anota. E aí, o que que você tem que fazer em relação a isso? Qual é o passo a ser tomado? É perdoar? É negociar uma dívida? É talvez ajustar a sua alimentação, ir numa nutricionista? Qual é a solução para isso que você está sentindo hoje, nesse momento? Lembra do seu problema? Você anotou seu problema? Lembra que você trouxe luz e entendeu a sua raiz? E agora, qual é o passo a ser tomado? Ai, Fer, é preciso perdoar, mas Deus me livre, eu não consigo perdoar. Que é aquele papinho, né? Precisa sentir para perdoar. Como se o perdão precisasse de algum tipo de sentimento. E não, gente, perdão é simplesmente ser liberto daquela pessoa, daquela ocasião, daquele sentimento. Você não precisa sentir vontade. É entender que enquanto você tiver uma raiz de falta de perdão, de mágoa, de rancor no seu coração, você vai ter a vida atrasada. É você que vai ter algo a ser desbloqueado, e não aquela pessoa que você tem raiva, rancor. Então, o que você precisa solucionar? Ah, Fer, falta de amor. Eu não me sinto amado. Então, onde eu posso buscar isso? Eu posso te dizer, como uma pastora, eu sempre vou tendenciar a Deus, né, gente? Eu sempre vou falar sobre Deus. Então, será que eu preciso buscar esse amor em Deus? Será que eu preciso? Eu entendo que meu pai e minha mãe agora, talvez eles já faleceram, minha mãe mora longe, não tem como mais, eu sou adulta, não tem como ela suprir mais esse amor que faltou na minha infância. Mas Deus tem. Então, o que que falta? Você não se sente amado? Você não se sente querido? Então, mas Deus pode te dar tudo isso. Anota. É uma dívida ser negociada? Anota. Qual é? Qual seria a solução para resolver esse desafio? Terceira coisa, quem está anotando aí, gente? Está tentando clareza já? Levanta a mãozinha aí. Muito bom. Outra coisa é você se aprofundar naquilo que você é fraca, naquilo que você não tem conhecimento, naquilo que você sabe que você erra. E você não se importa. Por quê? Porque tem a ver com sentimentos. Eu estudo para poder ser uma melhor engenheira. Eu estudo para ser uma melhor arquiteta. Eu estudo para ser uma melhor cozinheira. Mas eu não dou abertura, vazão, importância para os meus sentimentos. Então, eu sou fraca em relação à humildade. Gente, estuda sobre humildade. Leia livros sobre humildade. Você é ser orgulhosa? Você não gosta de pedir ajuda? Você tem receio das pessoas te machucarem, te magoarem? Leia livros. Tem livros, gente, excelentes. Ego Transformado é maravilhoso, do Timothy Keller. Tem outro livro também que chama Humildade, A Beleza da Santidade. Esqueci o autor. Tem vários livros. Você busque estudar sobre o que você é fraca para aprender. Você não sabe, você dá vazão à área profissional, mas você não dá vazão ao seu desenvolvimento pessoal. Você precisa estudar sobre as suas emoções. Estude, se informe, entenda, tá? Como que eu faço então para perdoar pessoas? Eu vou pegar pregações, eu vou pegar um livro. Como eu faço para poder entender melhor o outro, ter mais paciência com o outro? Estuda sobre isso, certo? Então, aquilo que você é fraca, vai estudar, vai se aperfeiçoar. 4, e penúltimo passo, esteja vigilante e sempre atento às suas atitudes, às suas reações e aquilo que as pessoas te falam, como você reage. Porque uma coisa, né, gente, é como a gente vê, como nós vemos o nosso comportamento. Outra coisa é o nosso amiguinho do lado, como vê a gente, como a gente reage. É muito bom a gente ter essa percepção. Obviamente, nós precisamos estar atentos e vigilantes às nossas reações, certo? Ok, gente? Só que você precisa entender que só a sua opinião não vale, tá? Porque ou às vezes você vai ser extremamente impaciente e exigente consigo mesmo, ou você vai pegar leve com suas atitudes. Então a gente tem esses extremos muitas vezes. Aí a gente olha para uma fala, né, uma conversa, por exemplo, aí a pessoa olha para você e fala assim:
Nossa, você foi grosso. Aí você fala assim, não, eu não fui grosso. Não, eu não quis dizer isso. Não, eu não fiz assim. Mas para o outro você fez. Então você tem que validar também o que o outro está falando para você. Não é que você tem que pegar aquilo ali como, nossa, a sua identidade. A pessoa falou que você é assim, não, eu sou grosso. Ah, então eu sou grosso. Não, não é isso, gente. Mas entenda, ouça, valide aquele sentimento daquela pessoa. Não menospreze a opinião do outro. Gente, aquela coisa que, eu só ouço crítica de alguém que construiu alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro que essa frase é antibíblica, né? Mas antes de Jesus não escutasse os discípulos porque eles eram pessoas totalmente leigas em algum assunto, eles não validassem. Pelo amor de Deus, gente. Não, você tem que sim ouvir as pessoas. Você tem que se invalidar. Não é pegar como identidade, mas ouça o que os outros estão falando das suas reações. Ouça a crítica do outro, porque isso vai te ajudar de alguma maneira, isso vai te ajudar. E outra, se o outro te viu ali, por mais que você não tenha feito aquilo, você tá vendo, cara, por que será que essa pessoa viu isso em mim? Por que será? O que eu reagi? Como eu reagi para poder essa pessoa ver isso? Mas, gente, é só única e exclusivamente para caso de estudo. Só, não é sobre uma identidade, certo? Não rejeite, não rejeite. Mas siga em frente. Então, eu vou olhar para minha atitude, eu vou entender, nossa, olha, eu fui grosso aqui. Nossa, eu senti uma indiferença naquela pessoa ali. Nossa, eu me senti um pouco rejeitada aqui. O que eu fiz com isso? Então, pegue esse sentimento, coloca no seu caderno e comece a entender qual é essa raiz? Por que eu sinto isso? Será que tem alguma coisa a ver com o meu passado? Será que é porque eu não resolvi algo pendente com essa pessoa e eu estou deixando isso até uma hora estourar a bomba? Pega esse aqui e valida. E o quinto e último, e não menos importante, mas para mim o mais importante passo. Entender que você precisa de ajuda. Gente, acorda. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de alguém pegando nosso braço, mostrando o caminho. Nós precisamos de uma amiga, de um parente que seja muito próximo, confiante, de um professor. E sim, por que não de uma psicóloga, de uma pessoa que a gente confia para falar, ó, vem cá, vem cá. Você percebeu que você fez isso? Você percebeu que você fez aquilo? Deixa eu te ajudar, deixa eu te dar o passo para poder você sair disso. E outra, gente, eu falei desses passos aqui, a Isa disse sobre as raízes, eu falei sobre como por que a gente impede de fazer coisas por causa da maturidade, mas como eu disse no começo, tudo isso é um processo. Tudo isso, existe um passo a passo a ser dado, que não começa agora, hoje, uma transformação, neste exato momento, começou, sim, com certeza. Mas isso é um processo que a vida inteira você cometeu e fez todo o contrário. O que você fazia? Eu não ouvia as pessoas, ou senão eu falava assim, não, que a pessoa falou, meu Deus do céu, acabou com a minha vida, é minha identidade. Então, é o que eu falei dos extremos, a gente tem a mania de ficar nos extremos. Aí se vitimiza, se culpa, se condena, aí o orgulho entra, enfim, a gente sempre está nos extremos. Então, cara, tenha pessoas para te ajudar. Eu vou falar de mim, gente, aqui eu tenho pelo menos um mentor. Eu tenho hoje condições de ter isso. Talvez você hoje ainda não tenha, mas em nome de Jesus você vai ter. Mas eu tenho mentores para algumas áreas da minha vida, pelo menos as principais. Então, eu fiz por muito tempo mentoria na área financeira, eu tenho uma mentora na área física, eu tenho um mentor na área comportamental, eu tenho um mentor na área profissional. Então, a gente ter pessoas que vão nos ajudar nas áreas da nossa vida é fundamental para o nosso processo, para o nosso crescimento. Entenda isso, gente. E ouça o que eu vou falar agora. A gente já está acabando, a gente vai finalizar. Quando a gente entendeu, quando eu vi a minha história e vi tantas raízes de maturidade, gente, e eu fiz sozinha os passos, eu fiz sozinha, eu não entendia a importância da pessoa, porque eu era orgulhosa demais para admitir que eu precisava de ajuda. Entenda uma coisa, nós sempre vamos ter, de alguma forma, uma necessidade de dar essa interdependência. De alguma forma, de alguma forma. Nós somos dependentes de Deus, mas precisamos a todo tempo de pessoas para fazer algo. Nós precisamos de ajuda, gente. Se você não gosta de ajuda, você saiba, você é pessoa orgulhosíssima. Se você não gosta de pedir ajuda, se você não gosta de depender do outro, se você de depender não, de necessitar do outro, de pedir ajuda para o outro, você é uma pessoa orgulhosa. E quando eu entendi isso e vi quanto estava penoso para mim o caminhar sozinho, eu comecei a me abrir para pedir ajuda, para me expor os meus problemas, expor as coisas, as cracas, né? Sabe aquelas cacas mesmo que a gente tem na nossa vida?
E, gente, tudo foi modificado, tudo foi transformado. E aí, quando eu encontrei a Isa, eu falei, Isa, sério, cara, vamos ajudar esse povo a sair disso, porque é horrível estar nesse lugar. Horrível estar nesse lugar. E a Isa, né, com a experiência dela, com vários pacientes que ela tem, que trata 99% com certeza de algumas raízes dessas que eu falei aqui, a gente uniu forças e falou, bom, eu não consigo nem você atender individualmente várias pessoas. E, gente, graças a Deus, nossa agenda hoje é cheia. A Isa briga comigo para poder não fazer tanta agenda assim. Eu brigo com ela quando ela fica doente e ela até quer atender doente. Então a gente falou, Isa, como que a gente pode expandir esse cuidado? Como que a gente pode fazer para ajudar mais pessoas a sair dessa imaturidade? E aí que a gente veio com essa ideia maravilhosa, que é primeiro nesse aulão, e nós também entendemos que era um tempo da gente ajudar de uma forma maximizada pessoas a sair, entrar nesse processo de transformação e entrar nesse processo de transformação para entrar numa maturidade maior. E aí a gente criou a mentoria chamada a mentoria Amadurecer. Amadurecer, ou seja, você vai criar uma maturidade e se tornar uma pessoa completamente transformada. E essa mentoria, gente, como que vai acontecer ela? Presta atenção, porque só quem está aqui, gente, presta bem atenção agora. A gente tem 5 minutos para terminar. Só quem está aqui vai ter a oportunidade incrível durante 1 hora do que eu vou falar agora. Presta bem atenção, sério. Você está com a câmera desligada? Liga agora que eu quero ver a sua reação depois que eu contar essa novidade. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter essa mentoria em grupo. Calma, mentoria em grupo por 3 meses. Por que 90 dias, 3 meses? Gente, geralmente é um processo de transformação 3 meses. Pode ver, ciclo se fecha em 3 meses, a gente conhece pessoas em 3 meses, nós conseguimos mudanças em 90 dias, isso é comprovado por estudos. Então, 3 meses é o tempo hábil, é um tempo necessário para uma mudança verdadeiramente radical, uma mudança que realmente vai ser transformadora. Então, a gente quer criar a gente já criou, na verdade, uma mentoria de 3 meses, com um encontro por semana. Então, a gente vai se encontrar 100 horas para acabar, gente. A gente vai começar e eu não sei. Eu posso terminar em 1 hora, posso terminar em 3. A Isa também é a mesma coisa, não tem hora para acabar quando a gente se encontrar. A gente vai distribuir e colocar todo o nosso conteúdo, tudo da gente em cada encontro. Vamos ouvir vocês também nesses encontros. E porque, outra coisa também que é bem legal, a Fer, não, e serão as terças-feiras, tá? Terças-feiras, 20 horas. Eu até tinha alguns encontros na terça, vou passar para quarta-feira agora, para poder estar atendendo vocês, para poder estar com vocês. Toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos nos reunir. Fer, não consigo terça-feira, tenho reunião, tenho, sei lá, preciso cuidar de gente, preciso ter um curso. As mentorias sempre ficarão gravadas e vão ser disponibilizadas no outro dia para vocês, certo? Beleza, o que vai acontecer também? Nós vamos ter um suporte, então se você tem dúvida, se você precisa trazer alguma informação para a gente, nós teremos um suporte também para te atender, tá? Fer, que mais? O que vocês vão fazer também além disso? Gente, sério, a gente ficou doida. Quando a Isa, a gente fez os bônus, a gente falou assim, Isa, sério mesmo, a gente tem certeza que a gente vai fazer isso? Tem certeza absoluta? A gente temos certeza absoluta que nós vamos fazer isso. Então, olha os nossos bônus, gente, que a gente pensou só para ajudar realmente pessoas. A gente não, sério, o valor que a gente oferecer não paga nenhum bônus, nenhum único bônus. Não paga. Então, presta atenção. O nosso primeiro bônus é um acompanhamento semanal. Então, você vai poder nos procurar no WhatsApp, obviamente, no horário comercial, para procurar a gente. A gente deu uma aula, mexeu em algo que cutucou demais o seu inconsciente, a sua história, a sua jornada. Ok? Nós vamos estar ali para atender vocês durante toda a semana, certo? Então, além do suporte, de tira dúvidas por e-mail ali, e do grupo também, que a gente sempre vai deixar online para a gente responder no grupo, nós também vamos, como bônus, nós teremos um acompanhamento semanal com vocês. Então, vocês podem nos procurar no privado para tirar uma dúvida no WhatsApp, tá? Então, gente, pensa no acompanhamento de uma psicóloga e de uma coach barra pastora. Então, vocês vão ter esse acompanhamento. Isso aqui já é a nossa mentoria, quase praticamente. A nossa mentoria e a Isa com o seu atendimento. Segundo bônus, vocês vão ter uma aula que ensina vocês, uma aula que eu fiz em grupo. Algumas aqui tiveram essa aula, que fizeram mentoria comigo. A Aru teve, a Pri também teve. Acho que umas 5 pessoas que estavam aqui tiveram essa aula. É uma aula incrível, magnífica. Quem está aqui pode confirmar isso, sobre finanças e investimento. Fala aí, Aru. Olha a Aru ali, ó, falando. Muito bom, né?
todo mundo depois dessa aula começou a investir, gente, com valor irrisório. Então, a gente vai entender e vai ensinar vocês a como começar a ter uma área financeira mais saudável e você começar a investir numa plataforma de investimento com pouquíssimo dinheiro. É incrível essa aula. Então, mais esse bônus. Terceiro bônus também, vocês vão ter uma atividade transformadora que a nossa psicóloga maravilhosa vai mandar em todo final de aula, ou no máximo outro dia, ela vai mandar uma atividade que vai fazer você ser transformado, refletir muito sobre a sua história, sobre o seu desafio. E, gente, é só uma psicóloga para poder preparar esse tipo de atividade que a Isa tem, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, sério. É impressionante as atividades que a Isa vai passar para gente. Quarta coisa também, aula bônus sobre casamento. Eu e meu esposo maravilhoso, nós teremos uma aula sobre casamento, sobre lidar com casamento, os problemas mais difíceis de lidar, problemas de relacionamento, problema financeiro, nossa, várias problemáticas que a gente sempre tem no nosso casamento. A gente vai dar essa aula também, que daria uma aula gigantesca, uma mentoria para casais, essa aula tranquilamente. Quinto bônus, aula sobre empreendedorismo, como você pode começar a aprender depois que você tem uma cabeça melhor. Então, você sair um pouco aí, entra no processo de maturidade. Cara, como que eu posso criar um negócio? Como que eu posso sair do zero? Então, a gente vai ter uma aula também com um dos nomes, assim, maravilhosos aqui de Londrina, que, meu Deus, gente, tem impactado muito a minha vida com o conhecimento dele. Depois a gente vai revelar o nome dele, não agora, mas vai ser uma aula incrível com ele, ao vivo também, então vocês vão ter tirar dúvidas, vocês vão saber como empreender, como começar um negócio do zero, e você já tem um negócio, como fazer ele alavancar pra caramba, vender muito mais. Quinto bom, gente, sério, só esses 5 aqui já poderia parar e falar, gente, Fernanda, tchau, beijo, tá ótimo essas aulas, não precisa de mais nada. E, se não bastasse, nós também vamos ter uma aula bônus para solteiros / noivos. Então, se você é solteiro, quem é solteiro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aqui. Quem é solteiro? Ah lá, as solteiras. Gente, nós vamos aprender com essa psicóloga maravilhosa como você pode lidar com a solteirice de uma forma plena, viver plenitude na sua solteirice. Como você pode viver isso, você não ter vitimismo, você não se sentir carente, sabe aquela carência que puxa a gente para sempre ceder para um relacionamento abusivo, para pessoas que um elogio ganha a gente, e a gente vai, cede, pega e vai. Então, ela vai dar uma aula bônus só sobre isso, sobre como ser plena na solteirice. Gente, 6 bônus. A gente fez as contas, presta atenção. Nós paramos, Isa, vamos fazer a conta de quanto que a gente está dando de bônus? Presta atenção, gente. Sério, ó, só o complemento semanal é basicamente uma mentoria. Então, seria mais de R$ 500, com atividade em grupo. A aula bônus sobre casamento e para solteiros também seria R$ 500. Essa aula de empreendedorismo seria mais de R$ 1.500, que esse empreendedor maravilhoso vai dar aqui para a gente também. O que mais que eu coloquei aqui, meu Deus do céu? R$ 2.000 do encontro. Então, gente, basicamente, a gente fez a conta mais ou menos, e daria quase R$ 6.000 só de bônus. Só de bônus. Só de bônus. Que a gente vai dar para vocês. Fer do céu, fala logo! Quanto que vai ser essa mentoria? Pelo amor de Deus, que eu tô vendo a cara de vocês quase me matando, pelo amor do Senhor. Presta atenção. Durante 1 hora, tá, gente? Apenas 1 hora, porque a gente tá doida, louca, a gente já se xingou aqui falando, Isa, sério, não paga uma conta nossa, gente, desse valor que a gente vai fazer aqui agora. Não paga. Por 1 hora, toda essa mentoria por 3 meses, mais todos esses 6 bônus, por apenas R$ 397. Sim, dividido em 12 vezes. Aí, quando você divide em 12 vezes, é sério, a boca aberta de um monte de gente aqui. Amo isso. Fer, mas é por mês? Não, não. São os 3 meses. São os 3 meses. Os 3 meses por 397. À vista. Fer, quero parcelar em 12 vezes. Aí tem os juros, que a gente vai colocar ali. É basicamente quantos vezes? Era 30 quantos por 12 vezes? Era 30 alguma 30. Ah, você tá mutada? Pedi para ativar o som. Pronto. Pode ativar aí embaixo. Aí você É vai isso aí, gente. É o jurinho do cartão do só. cartão. Exato. Então, eu acho que vai dar, acho que vai dar mais ou menos R$ 37,90 em 12 É isso vezes. aí. Basicamente isso. Você pode dividir. Ai, Fer, não tenho limite no meu cartão. Não tenho limite no meu cartão. E agora? O que eu faço? Não tenho limite. Fer, até 12 vezes. Posso fazer em o quê? Deixa eu ver aqui.
Posso fazer em menos? Pode, 12 vezes é o máximo. Pode, aí é menos juros. Menos Quanto juros. menos Exato. parcela, menos juros. Não, agora vocês vão chocar, vocês vão chocar. Fer, não tenho crédito no meu cartão de crédito. Não tenho crédito, porque eu fui imatura e gastei todo o meu limite. Não sei lidar com a minha maturidade. Não precisa de limite. Sério, gente, não precisa de limite do seu cartão de crédito. Você passa o seu cartão de crédito, divide a quantidade que você quiser e simplesmente a Eduz vai descontar mensalmente esse valor de você. Não, sério, gente. Fer, tá, beleza, eu tenho. Uau, Thaís, realmente a gente ficou doida. E aí, Fer, eu tenho, mas assim, eu tenho 2 cartões. Posso dividir em 2 cartões? Também. Você pode pegar um cartão, que você tem um limite, o outro cartão, que você não tem limite. Presente do céu, chocada. Exatamente, gente. Escreve as reações de vocês aqui, pode escrever aqui. Então, você pode dividir em 2 cartões também. Você tem esse valor à vista, que é o R$ 397. Mas, gente, é 1 hora. Quando eu desligar a câmera, basicamente aqui, ó, vamos ver aqui. Quando eu desligar a câmera, conta 1 hora, depois vai para que valor, Fer? R$ 597 à vista ou 59,75 em 12 vezes. Aí vai, daqui 1 hora vai para esse valor. Então vai aumentar R$ 200 a mais daqui 1 hora. Por quê, gente? Porque, cara, não paga essas contas em nada, de verdade. A gente está fazendo por totalmente vontade de ajudar vocês, de transformar a vida de vocês. Não tem outra motivação a não ser essa. Esse valor é o mínimo para vocês criarem uma responsabilidade de participar da mentoria. Vocês vão se lembrar, cara, eu paguei um valor para estar aqui, então eu preciso estar toda terça-feira com elas. Eu preciso me responsabilizar. Gente, tá, tudo que dá de graça, infelizmente, de forma inconsciente, a gente não dá valor. Então, esse valor é irrisório, com mais de quase 6 mil aí de bônus para vocês. A minha mentoria hoje é R$ 700 por mês. Quem está aí, essa mentoria é individual, a mentoria de negócios é 997. Para poder montar um negócio, eu cobro R$ 1.000. E é mensal. Esse valor não paga nenhuma dessas coisas, sabe? E nem esses bônus que a gente vai dar. E outro bônus fechado, para a gente fechar aqui. A primeira pessoa que comprar a mentoria, a gente vai conseguir ver no cadastro do Eduz, tá? Ela vai ganhar um encontro individual comigo e com a Isa. Então, você vai poder dar toda a sua história, falar para a gente poder te ajudar naquilo que você precisar. Você vai ver também lá no checkout de pagamento que a gente ofereceu uma mentoria individual lá. Caso seja o seu interesse, além de fazer a mentoria com a gente aqui, também fechar uma mentoria individual, fica a seu critério. Então, gente, de verdade, uma oportunidade como essa, vocês não vão ter por 3 meses. 3 meses. Por todos esses bônus. Bônus de aula de casamento, bônus de aula de empreendedorismo, bônus que mais, gente? De aula de financeiro, investimento, acompanhamento semanal. Não tem como. Não tem como. E é só para quem está no grupo. A gente não vai divulgar isso na internet. Quando eu divulgar na internet, eu já vou estar divulgando o valor que vai ser R$ 597. É só para quem está aqui. Por isso que vocês precisavam estar no grupo e estar até o final. Então, de verdade, se eu fosse vocês, eu realmente me dedicava para essa grande chance, aquela luz do fim do túnel, que vai ser essa mentoria na vida de vocês. Não precisa de limite no cartão, vocês podem dividir em 12 vezes. Vocês podem, todo mundo que vocês, muitas de vocês aqui estavam lá no meu direct, Fer, sua mentoria divide? Nunca dividiu, gente, eu nunca dividi minha mentoria. Não dá, porque é uma entrega muito grande que a gente faz. Então, sempre foi à vista. Pagou e aí você tem a minha mentoria. Mas agora você pode dividir, e são 3 meses. Então, você vai pagar aí, sei lá, menos R$ 100 aí por mês, cento e poucos reais por mês. Então, é muito pouquinho. Façam isso por vocês, pelo seu futuro, pelos seus relacionamentos. Vocês não vão se arrepender, tá? Então, ó, eu vou desligar aqui a nossa aula agora e vocês vão ter até as 22. Eu vou colocar 22h30 para poder fechar uma reunião certinho, de procurar cartão, de conversar com as pessoas, de ver o que vocês podem fazer. Nós vamos esperar vocês. E aí, vocês fechando, amanhã a gente vai começar a colocar vocês no grupo. Então, não se esqueça de um cadastro, deixar o WhatsApp de vocês. Ou fechou? Manda o comprovante para mim com o número do seu WhatsApp, tá? Manda para mim, pode mandar para mim, manda para mim que eu vou fazer um grupo, que é o grupo de alunas que a gente vai ter. Fer, tenho dúvida. Manda aqui, gente, assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, vamos colocar. Cadê o link? O link a gente vai mandar. Eu vou mandar agora. Vamos Eu colocar o posso link aqui pra mandar, vocês. Fer. Manda aí para mim, Isa, por favor. Aqui Uhum. do Gabs. Um presentão, Não olha. compartilhem o link, Gente, por favor. por favor, a gente vai contar com a lealdade, a fidelidade de vocês. A gente não tem como comportar pessoas a mais do que está aqui. Tipo, nesse valor, não tem como. Então, por favor, não mandem esse link
Daqui uma hora, quando acabar a promoção, aí vocês mandam para os parentes, o povo que pode comprar por R$ 597, aí manda, que aí é mais caro e tudo mais. Então, esse valor é para vocês que estão aqui. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto a Isa vai mandando o link lá, alguém tem alguma... Fer, qual é o valor que fica em 12 vezes? Lari, em 12 vezes, vamos aqui achar. Aqui, ó, já está aqui, ó. Eu acho que quando você abrir o link, vai passar tudo isso para vocês. Os Ó, valores em 10 vezes, 12 vezes, 9 vezes, e daí você vai vendo a quantidade de juros e quanto vai ficando. vocês vão ver na... Ó, gente, ó, deixa eu só contar para vocês uma coisinha bem rápida aqui, para quem está aqui. Ó, o que a gente vai ter na mentoria? Alguns módulos, tá? A gente vai ter a apresentação, a dinâmica para conhecer uns aos outros, então a gente vai se conhecer um pouquinho. Isso é muito legal porque a gente faz network, é muito bacana. Roda da vida, então a gente vai ver a sua maior necessidade, crenças limitantes, a gente vai falar sobre medos, sobre as rejeições, enfim. Emoções, inteligência emocional, estresse, afetos transformados, temperamento, cérebro e mente. A Isa vai dar cada aula, gente. Só um psicólogo como ela vai conseguir dar, e a gente vai ter assim, uma explosão na mente. De uma forma mais profunda sobre o prejuízo da vitimização. Também a gente vai falar sobre dinheiro, identidade, propósito e profissão, como você pode mesclar o seu propósito com uma profissão e muito mais. Então, assim, gente, de verdade. E muito mais coisas, a gente vai tirar dúvidas com vocês. Então, assim, deixa eu ver aqui, para só deixar clara essa dúvida. Ó, Isa, eu acho que aqui ainda tá com aquele valor antigo. Deixa eu ver. Ó, a gente. Ah, não, tá certinho. Essa mentoria, gente, a gente fez o valor, né? A gente fez o cálculo dela e ela valeria R$ 1.997. Tranquilamente venderia e com certeza muitos de vocês comprariam por esse valor, dividido em 12 vezes, que daria cento e poucos por mês. Então, a gente está fazendo esse valor aí, 80% de desconto. 80% de desconto, tá? De 1.997. E aí, óbvio que é barato esse valor, perto dos bônus. Aí vai ser 12 vezes de R$ 39,70. Lembrando que não precisa dos seus juros, do seu limite, caso você não queira colocar o seu limite, tá? Ô, E, Fer, só falar uma coisa, no link tá mesmo por 597, mas quando vocês clicarem para comprar, vai sair esse valor diferenciado para vocês. Esse valor vai ficar só uma hora. Daqui uma hora ele vai voltar para 597. exato. Então, por isso que está aparecendo ali o valor total para vocês. Ó, tá aqui, ó. 12 vezes de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. Gente, é só durante uma hora. Então, às 22h30, a gente vai mudar o valor e aí vai para R$ 597. Então, espero ver a Isa, a Rafa, a Amandinha, a Thaís, a Paty, a Ju, a Andréa, a Nana, a Ellen, a Jaque, Priscila, Aru, Lari, Laís. Meu Deus, quantas mulheres estão aqui ainda? Todas vocês, gente, lá. Cecília, Paty, todos vocês lá, gente, de verdade. Espero muito ver vocês lá. Esse valor tá irrisório. Então, estejam com a gente lá. Isa, você quer falar alguma coisa para se despedir aqui? Se ficou alguma dúvida da aula, aproveita que na mentoria a gente tira a dúvida. Ah, é verdade. É isso mesmo. Então já deixa anotado aí se você identificou alguma coisa, Que se você está legal. percebendo, né, nesse tempo aí que a gente foi conversando alguns padrões. O Sim, nosso objetivo é realmente ajudar a gente, de sim. verdade, A é Aru o falou que nosso acho que é a propósito. primeira. Aí, então Paty, já vai ter uma ligação individual com a gente. sim. Paty, você falou que no link tá 597, mas se você clicar no link, entrou, tá R$ 397, tá? Gente, daqui uma hora nós tiramos esse valor do ar. Então, falem com Deus aí, deixa ele guiar vocês. Não precisa de limite. Nós vamos esperar vocês para esses encontros maravilhosos durante esses 3 meses, para auxiliar vocês aí para um outro patamar de vida em todas as áreas, desde emocional, financeiro, familiar, relacional, enfim, vai englobar todas as áreas. Tá? Tá aqui uma psicóloga renomada e uma pastora e mentora, coach para ajudar vocês em tudo isso. Um beijo. Boa noite para vocês. Esperamos ver vocês lá, hein? Estou esperando ver todo mundo, cadastro todo mundo lá. Muito obrigada por estarem aqui. Beijão. Vai lá, clica no link. Beijão.